Dezembro de 1939. A Finlândia, uma nação recém-independente, jazia sob um manto de neve e silêncio. Um silêncio gélido, profundo, que parecia engolir o mundo. As florestas, imponentes e ancestrais, estendiam-se por quilômetros, cobertas por uma brancura imaculada. O ar cortava a pele, mordia os ossos. Cheirava a pinho, a gelo e a um pressentimento que a neve não conseguia abafar. Mas a tranquilidade era uma ilusão, uma mentira branca. Ao leste, a União Soviética, um colosso. Uma máquina de guerra em plena expansão. Seus motores rugindo, suas divisões se movendo como um tsunami imparável. O Exército Vermelho, o maior do mundo, com milhões de homens, milhares de tanques, incontáveis peças de artilharia. Seus líderes, embriagados pela ideologia e pelo poder, viam a pequena Finlândia como um mero obstáculo, uma presa fácil, um pedaço de terra a ser engolido para garantir a segurança de Leningrado, para expandir sua esfera de influência. A autoconfiança soviética era colossal, tão vasta quanto seus territórios. Seus generais, em seus quartéis aquecidos de Moscou, planejavam uma vitória rápida, cirúrgica. Dias, talvez semanas. A Finlândia cairia. Era inevitável. O cheiro de combustível e metal se misturava ao vento gelado, carregando a promessa de uma invasão. Do outro lado da fronteira, os finlandeses, um povo escasso, espalhado por um território vasto, mas com uma força militar minúscula em comparação. Sem tanques em grande número, sem artilharia pesada o suficiente, sem aviões para rivalizar com a força aérea soviética. Apenas um punhado de homens, armados com rifles antigos, esquis e uma inabalável vontade de defender sua pátria. Eles conheciam a neve, conheciam o frio e conheciam o valor da liberdade. O ar em suas narinas congelava, mas seus corações ardiam. O som distante de motores soviéticos ecoava pelas paisagens congeladas, um prenúncio de horror. A história que se desenrolava não era apenas sobre números, mas sobre a coragem que brota do desespero, sobre a astúcia contra a força bruta, sobre o espírito humano testado ao limite em um cenário onde a natureza era tão assassina quanto o inimigo. A neve, que antes parecia um manto de paz, se tornaria um palco de sangue e sacrifício. O silêncio seria quebrado por tiros, explosões, gritos de dor e o uivo do vento que carregava a morte. Prepare-se para mergulhar em uma das mais brutais e heróicas sagas da história, onde um homem se tornaria o espectro branco da morte. Inscreva-se agora e junte-se à nossa legião de historiadores para vivenciar o passado, para desvendar os segredos da Guerra de Inverno e para compreender como o gelo e a coragem forjaram lendas. O dia 30 de novembro de 1939 marcou o fim da paz e o início do inferno. Sem declaração de guerra, as tropas soviéticas cruzaram a fronteira. Uma avalanche vermelha. Milhares de homens divididos em 4 exércitos avançavam em 3 frentes principais. O objetivo declarado: libertar a Finlândia de seu governo fascista. O objetivo real: esmagar a resistência e anexar o pequeno país. Os tanques T-26 e BT-7, robustos e imponentes, rasgavam a neve, seus motores diesel exalando um cheiro acre que se misturava ao frio cortante. Colunas intermináveis de infantaria seguiam confiantes, seus uniformes cinzentos e pesados, projetando sombras longas sobre a paisagem branca. Soldados, muitos deles jovens, acreditavam na narrativa de uma vitória fácil, prometida por seus comandantes. Eles esperavam flores e aclamação, e não as balas que os aguardavam nas florestas. A fase inicial foi de um avanço avassalador. A superioridade numérica e material soviética era esmagadora. Parecia que o plano de Stalin se concretizaria em tempo recorde, antes mesmo que o Natal chegasse. As defesas finlandesas, frágeis e dispersas, eram varridas por barragens de artilharia que transformavam as florestas de pinheiros em pilhas de estilhaços e fumaça. O som dos canhões era ensurdecedor, um rugido contínuo que ecoava por vales e montanhas, fazendo a terra tremer sob o gelo. O cheiro de pólvora queimada pairava no ar, pesado, metálico, misturando-se ao odor de terra revolvida e, em breve, de sangue e suor.
Pequenas guarnições finlandesas recuavam, lutando desesperadamente, mas incapazes de conter a maré vermelha que avançava inexorável. Cidades fronteiriças caíam, suas casas de madeira queimando sob o céu cinzento. A moral soviética estava alta, impulsionada pela crença em sua invencibilidade, pela propaganda que os apresentava como a vanguarda da história. Mas o inverno finlandês não era um aliado dos invasores. Ele era um inimigo implacável, mais feroz que qualquer exército. As temperaturas despencavam a 40°C, transformando cada respiração em uma nuvem de fumaça gélida. O gelo cobria cada superfície, transformando estradas em armadilhas mortais e lagos em campos minados. A neve, antes uma paisagem pitoresca, tornou-se um labirinto branco e profundo, um pântano congelado onde os veículos pesados atolavam e os soldados, mal equipados para tal frio, se perdiam, sucumbiam à hipotermia. O avanço, antes rápido e determinado, começou a desacelerar, a engasgar sob o fardo da natureza. As linhas de suprimento soviéticas, longas, expostas e mal protegidas, tornaram-se vulneráveis, esticadas ao limite em uma terra hostil. A confiança inicial começou a se corroer, substituída por um frio paralisante que penetrava até a alma, e uma sensação crescente de desorientação e pavor. O inferno não estava apenas na resistência dos poucos finlandeses, estava no próprio clima, um aliado silencioso e mortal que aguardava sua vez. O pesadelo gelado havia apenas começado. O pesadelo gelado havia apenas começado. E com ele, o terror de um inimigo invisível. No labirinto branco das florestas finlandesas, a lógica da guerra mecanizada soviética se desintegrava. Os finlandeses, conhecedores de seu terreno hostil, transformaram a desvantagem numérica em uma arma mortal. Eles não lutavam como um exército convencional. Eles se moviam como fantasmas, esquiando silenciosamente através das árvores, seus uniformes brancos camuflando-os perfeitamente na neve imaculada. O som de seus esquis deslizando era quase inaudível, um sussurro na vastidão congelada. As emboscadas se tornaram a tática padrão. Pequenas unidades finlandesas, ágeis e implacáveis, atacavam as colunas soviéticas esticadas, cortando suas linhas de comunicação, isolando pelotões inteiros. Os gritos de surpresa e dor se perdiam no vento gelado. Os mote, como os finlandeses chamavam essas táticas de cerco e destruição de unidades inimigas menores, começaram a dizimar os invasores. Uma unidade soviética era cercada, dividida em bolsões menores e então aniquilada metodicamente. O cheiro de pinho e gelo dava lugar ao cheiro de pólvora, sangue e medo. A fumaça dos rifles e metralhadoras se misturava ao ar congelado, criando uma névoa mortal. No meio desse inferno branco, uma lenda começava a nascer. Um homem que se tornaria o pesadelo de cada soldado soviético, Simo Häyhä, um fazendeiro caçador, um homem pequeno, mas com olhos de águia e nervos de aço. Ele não precisava de visores telescópicos que embaçavam no frio e refletiam a luz, denunciando sua posição. Seu Mosin Nagant, de mira aberta, era uma extensão de seu corpo, uma ferramenta de precisão letal. Vestido de branco, com o rosto coberto para evitar o reflexo do sol na neve, Häyhä se movia como um espectro. Ele se enterrava na neve, esperava, observava. O ar entrava em seus pulmões como agulhas de gelo, mas seu foco era inabalável. Os soviéticos começaram a chamá-lo de Morte Branca. Seus tiros eram silenciosos, inesperados e sempre fatais. Um oficial, um sargento, um atirador de elite inimigo, todos eram alvos. Häyhä matava do amanhecer ao anoitecer, acumulando corpos na neve. O som abafado do disparo de seu rifle era um presságio de morte que ecoava no subconsciente dos soldados soviéticos, transformando a floresta em um campo de caça, onde eles eram a presa. O medo se espalhava como uma doença. Quem seria o próximo? Onde ele estava? Cada sombra, cada árvore, cada montículo de neve parecia esconder a morte branca. A perspectiva dos soldados soviéticos era de desespero crescente. Mal equipados para o frio extremo, com rações insuficientes e uniformes inadequados, muitos sucumbiam à hipotermia e à fome
antes mesmo de verem um finlandês. Congelamento era comum. Dedos, pés, narizes, orelhas escureciam e caíam. O cheiro de carne gangrenada se misturava ao cheiro de fumaça de fogueiras improvisadas, que, por sua vez, denunciavam sua posição aos atiradores finlandeses. A moral despencava. Oficiais, muitos deles inexperientes ou politicamente nomeados, não compreendiam a guerra no Ártico. Eles ordenavam avanços suicidas, jogando ondas de homens contra uma resistência invisível e um clima assassino. Os gritos de dor dos feridos, que muitas vezes congelavam até a morte antes que pudessem ser resgatados, eram um coro constante. O silêncio da floresta era quebrado por explosões de granadas, rajadas de metralhadoras e o lamento daqueles que se rendiam ao frio. A paisagem era pontilhada por veículos destruídos, seus metais retorcidos e escuros contrastando com a brancura da neve, como cicatrizes abertas na terra. Tanques T-26, antes símbolos de poder, agora eram caixões de metal congelados, suas tripulações mortas por tiros de fuzil ou por granadas Molotov, as famosas coquetéis para Molotov, que os finlandeses usavam para incendiar os veículos blindados. A confiança inicial do Exército Vermelho havia sido pulverizada, substituída por um terror gélido e paralisante. A guerra não era apenas contra homens, mas contra o próprio inverno, e o inverno finlandês era impiedoso. O pesadelo gelado havia apenas começado, e com ele, o terror de um inimigo invisível. No labirinto branco das florestas finlandesas, a lógica da guerra mecanizada soviética se desintegrava. Os finlandeses, conhecedores de seu terreno hostil, transformaram a desvantagem numérica em uma arma mortal. Eles não lutavam como um exército convencional. Eles se moviam como fantasmas, esquiando silenciosamente através das árvores, seus uniformes brancos camuflando-os perfeitamente na neve imaculada. O som de seus esquis deslizando era quase inaudível, um sussurro na vastidão congelada. As emboscadas se tornaram a tática padrão. Pequenas unidades finlandesas, ágeis e implacáveis, atacavam as colunas soviéticas esticadas, cortando suas linhas de comunicação, isolando pelotões inteiros. Os gritos de surpresa e dor se perdiam no vento gelado. Os mote, como os finlandeses chamavam essas táticas de cerco e destruição de unidades inimigas menores, começaram a dizimar os invasores. Uma unidade soviética era cercada, dividida em bolsões menores, e então aniquilada metodicamente. O cheiro de pinho e gelo dava lugar ao cheiro de pólvora, sangue e medo. A fumaça dos rifles e metralhadoras se misturava ao ar congelado, criando uma névoa mortal. No meio desse inferno branco, uma lenda começava a nascer. Um homem que se tornaria o pesadelo de cada soldado soviético. Simo Häyhä. Um fazendeiro, caçador, um homem pequeno, mas com olhos de águia e nervos de aço. Ele não precisava de visores telescópicos, que embaçavam no frio e refletiam a luz, denunciando sua posição. Seu Mosin Nagant, de mira aberta, era uma extensão de seu corpo, uma ferramenta de precisão letal. Vestido de branco, com o rosto coberto para evitar o reflexo do sol na neve, Häyhä se movia como um espectro. Ele se enterrava na neve, esperava, observava. O ar entrava em seus pulmões como agulhas de gelo, mas seu foco era inabalável. Os soviéticos começaram a chamá-lo de Morte Branca. Seus tiros eram silenciosos, inesperados e sempre fatais. Um oficial, um sargento, um atirador de elite inimigo. Todos eram alvos. Häyhä matava do amanhecer ao anoitecer, acumulando corpos na neve. O som abafado do disparo de seu rifle era um presságio de morte que ecoava no subconsciente dos soldados soviéticos, transformando a floresta em um campo de caça onde eles eram a presa. O medo se espalhava como uma doença. Quem seria o próximo? Onde ele estava? Cada sombra, cada árvore, cada montículo de neve parecia esconder a morte branca. A perspectiva dos soldados soviéticos era de desespero crescente. Mal equipados para o frio extremo, com rações insuficientes e uniformes inadequados, muitos sucumbiam à hipotermia e à fome antes mesmo de verem um finlandês. Congelamento era comum. Dedos,
pés, narizes, orelhas, escureciam e caíam. O cheiro de carne gangrenada se misturava ao cheiro de fumaça de fogueiras improvisadas, que, por sua vez, denunciavam sua posição aos atiradores finlandeses. A moral despencava. Oficiais, muitos deles inexperientes ou politicamente nomeados, não compreendiam a guerra no Ártico. Eles ordenavam avanços suicidas, jogando ondas de homens contra uma resistência invisível e um clima assassino. Os gritos de dor dos feridos, que muitas vezes congelavam até a morte antes que pudessem ser resgatados, eram um coro constante. O silêncio da floresta era quebrado por explosões de granadas, rajadas de metralhadoras e o lamento daqueles que se rendiam ao frio. A paisagem era pontilhada por veículos destruídos, seus metais retorcidos e escuros, contrastando com a brancura da neve como cicatrizes abertas na terra. Tanques T-26, antissímbolos de poder, agora eram caixões de metal congelados, suas tripulações mortas por tiros de fuzil ou por granadas Molotov, as famosas coquetéis para Molotov, que os finlandeses usavam para incendiar os veículos blindados. A confiança inicial do Exército Vermelho havia sido pulverizada, substituída por um terror gélido e paralisante. A guerra não era apenas contra homens, mas contra o próprio inverno, e o inverno finlandês era impiedoso. Os mote não eram apenas táticas de combate. Eram armadilhas mortais, projetadas para esmagar o espírito antes mesmo de esmagar o corpo. Uma vez cercados, os soviéticos se viam em bolsões de gelo e desespero. As linhas de suprimento estavam cortadas, e com elas, a esperança. A fome se instalava, uma dor lancinante que corroía a carne e a mente. Soldados desesperados abatiam cavalos, cães e até mesmo uns aos outros, em busca de qualquer sustento. O cheiro de carne queimada sobre fogueiras precárias era um lembrete constante da barbárie que a escassez impunha. A desidratação, paradoxalmente, era um problema, pois a água congelada era difícil de obter e derreter. O isolamento era quase total. O rádio, quando funcionava, trazia apenas ordens ambíguas ou silêncio. Sem reforços, sem evacuação para os feridos, sem notícias do mundo exterior. A paranoia crescia. Cada som na floresta escura era um finlandês se aproximando. Cada sombra, a morte branca. Execuções sumárias por deserção ou covardia eram comuns, realizadas pelos próprios oficiais soviéticos, numa tentativa fútil de manter a disciplina. O medo do inimigo se misturava ao medo dos próprios comandantes. A esperança se desintegrava em desespero e resignação. Para os civis finlandeses, a guerra também era uma provação. Milhares foram forçados a abandonar suas casas nas regiões fronteiriças, transformando-se em refugiados em sua própria terra. O som distante dos canhões e o cheiro da fumaça de cidades em chamas eram a realidade diária. Mulheres e crianças enfrentavam o frio rigoroso e a escassez, enquanto seus homens lutavam. Mas, em vez de quebrar, o espírito finlandês se fortaleceu. A resiliência era um traço cultural, forjado por séculos de vida em um ambiente implacável. Eles apoiavam o esforço de guerra, produzindo suprimentos, cuidando dos feridos e resistindo à propaganda soviética. A luta não era apenas dos soldados, era da nação inteira. A destruição era palpável. Aldeias inteiras foram varridas do mapa, suas casas de madeira reduzidas a cinzas e escombros congelados. As florestas, antes santuários de paz, agora eram cemitérios de árvores mutiladas e corpos sem nome. O solo, coberto pela neve, escondia minas terrestres e armadilhas, tornando cada passo um risco. A cada dia que passava, o inferno da guerra de inverno se aprofundava, e a máquina de guerra soviética, outrora tão imponente, se via presa em uma armadilha de gelo, sangue e desespero, onde o inimigo mais formidável era o próprio ambiente e o espírito inquebrantável de um povo. Dentro dos bolsões de gelo, a armadilha se apertava. O colapso não era apenas físico, mas mental. A mente dos soldados soviéticos, já exausta pelo frio e pela fome, começava a ceder. Alucinações se tornaram comuns. Sussurros no vento, que não eram o inimigo, mas vozes da família, promessas de um lar distante.
A desorientação era quase total. Sem relógios funcionando no frio extremo, sem sol visível através da neblina gélida e da fumaça, o tempo se distorcia, cada dia uma eternidade de sofrimento. O cheiro de morte, de corpos congelados sob a neve, de excrementos humanos e de carne em decomposição, permeava o ar, um lembrete constante da fragilidade da vida. O isolamento alimentava a paranoia. A confiança entre camaradas se esvaía. Acusações de sabotagem, de covardia, de traição eram proferidas em meio a delírios de fome e exaustão. Os oficiais, muitos deles tão perdidos quanto seus homens, perdiam o controle, recorrendo à brutalidade ou ao desespero. Tiros ecoavam na escuridão, nem sempre do inimigo, mas de disputas internas, de suicídios silenciosos, de execuções sumárias por motivos banais. O Exército Vermelho, uma vez uma força coesa e imponente, fragmentava-se em grupos de homens aterrorizados, presos em um inferno branco, abandonados à própria sorte. Eles eram ratos na neve, caçados por um inimigo que mal viam, mas que sentiam em cada bala que rasgava o ar gelado. Enquanto isso, os finlandeses, embora em desvantagem numérica e material, lutavam com uma ferocidade nascida da necessidade. Seu sisu, uma mistura de resiliência, coragem e teimosia, era sua arma mais potente. Eles usavam cada árvore, cada rocha, cada montículo de neve como cobertura. Seus uniformes brancos, suas táticas de guerrilha e seu conhecimento íntimo do terreno transformavam a paisagem em um labirinto mortal para os invasores. Eles não tinham tanques em profusão, mas tinham as molotovs, garrafas incendiárias, que transformavam os blindados soviéticos em piras fumegantes. O som das explosões de coquetéis Molotov, seguido pelo crepitar do fogo devorando o metal e a carne, era o som da resistência. Os atiradores finlandeses, inspirados pela lenda de Simo Häyhä, surgiam de todos os lados. Não era apenas a morte branca, era um exército de fantasmas brancos, cada um caçador silencioso. O pânico entre os soviéticos era palpável. Cada vez que um oficial caía com um tiro preciso na cabeça, cada vez que um cozinheiro era abatido enquanto tentava acender uma fogueira, a moral afundava mais. Os soviéticos tentavam contra-atacar, lançando assaltos desesperados para romper os cercos, mas as florestas engoliam suas formações. Metralhadoras finlandesas, escondidas em posições camufladas, ceifavam ondas de homens, seus disparos secos e cortantes pontuando o uivo do vento. Para as mulheres finlandesas, a guerra não era menos brutal. Elas não estavam na linha de frente com rifles, mas estavam organizando a retaguarda, cuidando dos feridos, produzindo suprimentos e, em muitos casos, pegando em armas para defender suas aldeias. A organização Lotta Svärd, uma milícia auxiliar feminina, desempenhava um papel vital, transportando munições, cozinhando para as tropas, atuando como enfermeiras e até mesmo em funções antiaéreas. O cheiro de éter e sangue nos hospitais de campanha se misturava ao cheiro de pão fresco e café, um paradoxo da guerra. A resiliência não era apenas masculina, era um esforço coletivo, uma nação inteira lutando para sobreviver. A cada dia, a neve ficava mais manchada de vermelho. A cada noite, o frio se aprofundava, e com ele, o desespero. As tropas soviéticas, reforçadas com novos contingentes que chegavam mal treinados e igualmente despreparados para o inverno finlandês, eram jogadas na moagem. Stalin, furioso com a humilhação, exigia vitórias a qualquer custo, transformando a Finlândia em um abatedouro gelado. A guerra se tornava uma batalha de desgaste, onde os finlandeses, embora vitoriosos em muitas escaramuças, sabiam que não poderiam resistir à máquina soviética para sempre. O clímax se aproximava, e com ele, a inevitável decisão entre a aniquilação total ou um acordo amargo. O gelo rangeria sob o peso de mais sangue. O gelo rangeria sob o peso de mais sangue. O clímax se aproximava, e a fúria de Stalin atingia seu ápice. Humilhado pela resistência de uma nação tão pequena, o ditador soviético não podia tolerar a mancha em sua reputação. As perdas eram colossais, a vergonha insuportável. A ordem era clara: esmagar a Finlândia a qualquer custo.
Uma nova onda de reforços maciça e implacável foi enviada. Desta vez, o Exército Vermelho aprendeu com seus erros. Novos comandantes com experiência em guerra de inverno foram designados. O equipamento foi melhorado, os uniformes adaptados para o frio. A propaganda interna, mais forte do que nunca, prometia uma vitória iminente. Em fevereiro de 1940, o inferno congelado se intensificou. A linha Mannerheim, a série de fortificações finlandesas no istmo da Carélia, tornou-se o epicentro da carnificina. Não era uma linha de defesa moderna, como a Maginot, mas uma rede inteligente de bunkers, trincheiras e obstáculos naturais, habilmente camuflados na paisagem. Era o último baluarte da Finlândia. O cheiro de terra úmida e pólvora queimada se misturava ao frio cortante, enquanto os soviéticos lançavam assaltos frontais suicidas, um após o outro. Ondas de infantaria, apoiadas por tanques pesados KV-1 e T-34, que começavam a aparecer em maior número, avançavam contra as defesas finlandesas. O rugido dos motores, o som ensurdecedor dos canhões e o crepitar das metralhadoras criavam uma sinfonia infernal que ecoava por quilômetros. Os finlandeses, exaustos, famintos e com munição escassa, resistiam com um desespero sombrio. Cada bunker, cada trincheira era defendido até o último homem. Combates corpo a corpo se tornaram a norma, facas e baionetas reluzindo na neve manchada de vermelho. O som metálico de lâminas se chocando, o cheiro de suor, sangue e fezes em espaços confinados, a visão de corpos mutilados na neve, tudo contribuía para uma paisagem de horror indizível. Os gritos dos moribundos se misturavam ao som do vento, que agora parecia uivar em lamento. A cada metro conquistado pelos soviéticos, o custo em vidas era astronômico. Os campos de neve se transformaram em verdadeiros cemitérios abertos, com pilhas de corpos congelados servindo de macabro testemunho da brutalidade do conflito. Em meio a essa batalha de extermínio, Simo Häyhä continuava sua caçada silenciosa. Ele havia se tornado mais do que um atirador. Era um símbolo, uma lenda viva que alimentava a moral finlandesa e aterrorizava o inimigo. Seu nome era sussurrado com reverência entre os finlandeses e com pavor entre os soviéticos. Mas mesmo a Morte Branca não era invencível. No dia 6 de março de 1940, o destino o alcançou. Durante um intenso tiroteio, um tiro de rifle explosivo atingiu seu rosto, estraçalhando sua mandíbula e jogando-o na neve. O sangue jorrou, escuro e quente, sobre o branco imaculado. Seus companheiros o arrastaram para a segurança, acreditando que ele estava morto. Simo Häyhä, o fantasma branco, estava fora de combate. O silêncio que se seguiu à sua queda foi tão assustador quanto seus tiros. A queda de Häyhä, embora não decisiva para o curso da guerra, foi um golpe simbólico. Mas a resistência finlandesa não cessou. A liderança, liderada pelo Marechal Mannerheim, enfrentava decisões impossíveis. Continuar a lutar significaria a aniquilação completa da nação, pois os recursos estavam no limite e a ajuda externa era insuficiente e tardia. A população civil sofria horrores indizíveis, com cidades bombardeadas e o êxodo de refugiados crescendo exponencialmente. O cheiro de fumaça de cidades em chamas e o lamento das famílias deslocadas eram a realidade diária. A cada dia que passava, a Finlândia pagava um preço mais alto em sangue e sofrimento. A esperança de uma vitória militar total se desvanecia, substituída pela dura realidade da geopolítica e da disparidade de forças. A questão não era mais se a Finlândia venceria, mas o quanto ela poderia suportar antes de ser completamente engolida. A linha estava prestes a ceder. A linha estava prestes a ceder. A Finlândia, apesar de sua resistência heróica, enfrentava a aniquilação. A disparidade de forças era insustentável. Com a linha Mannerheim sob pressão implacável e a exaustão se instalando em cada fibra do exército, a liderança finlandesa, com o coração pesado, foi forçada a encarar a dura realidade. A paz, mesmo que amarga, era a única saída para a sobrevivência da nação. As negociações de paz começaram em Moscou, sob uma atmosfera gélida e opressora, tão fria quanto o inverno que se recusava a ir embora.
O cheiro de pólvora ainda pairava no ar da Carélia, mas nos salões de Moscou, o aroma era de diplomacia forçada e de sacrifício iminente. Em 13 de março de 1940, o armistício foi assinado. O Tratado de Paz de Moscou colocou um fim à Guerra de Inverno, mas não ao sofrimento. A Finlândia cedeu cerca de 11% de seu território, incluindo a estratégica Carélia e a cidade de Vyborg, a segunda maior do país. Mais de 400 mil finlandeses, a população das áreas cedidas, foram forçados a abandonar suas casas, transformando-se em refugiados em sua própria terra. O êxodo foi um espetáculo de dor e desespero, famílias inteiras carregando o que podiam entre nós, seus rostos marcados pela perda e pela incerteza. O silêncio que se seguiu ao cessar-fogo não foi de alívio, mas de luto. O som dos tiros foi substituído pelo lamento de um povo que, embora não subjugado, havia sido profundamente ferido. As cicatrizes na paisagem eram visíveis, florestas queimadas, casas em ruínas, a neve manchada de vermelho que lentamente derretia, revelando os horrores que havia coberto. Para os sobreviventes, a guerra havia deixado marcas indeléveis. Muitos carregavam mutilações físicas, membros perdidos para o congelamento, corpos dilacerados por estilhaços, rostos desfigurados pela violência, mas as feridas mais profundas eram invisíveis. O trauma psicológico da Guerra de Inverno era uma sombra que se estenderia por gerações. O som de explosões, o cheiro de sangue e morte, o frio cortante que penetrava até a alma, tudo isso se instalou na memória dos combatentes e civis. Os soldados que retornaram para casa, muitos deles ainda jovens, eram homens diferentes. Os olhos que antes brilhavam com inocência agora refletiam o vazio do que haviam testemunhado. Muitos lutavam contra pesadelos, contra a incapacidade de se reconectar com uma vida normal. A resiliência finlandesa era inegável, mas o custo era imenso. Simo Häyhä, a Morte Branca, foi um dos que sobreviveram, mas não sem um preço. A bala soviética que atingiu seu rosto no último suspiro da guerra o deixou em coma. Ele acordou no dia em que a paz foi declarada, um presságio irônico de seu destino. Sua mandíbula estava estraçalhada e seu rosto exigiu várias cirurgias reconstrutivas que o acompanhariam pelo resto da vida. Ele não era mais o fazendeiro anônimo, nem o espectro branco invisível. Ele era uma lenda viva, um símbolo da resistência finlandesa, mas também um homem marcado pela brutalidade do conflito. A guerra o transformou, tirando-lhe parte do rosto, mas forjando-o em aço. A Guerra de Inverno, brutal e sangrenta, ofereceu lições cruéis e inegáveis. Para a União Soviética, foi uma humilhação pública, expondo as falhas gritantes de seu exército. A arrogância militar e a subestimação do inimigo custaram centenas de milhares de vidas e um prestígio que levaria tempo para ser recuperado. As purgas de Stalin haviam dizimado a liderança militar, e a inexperiência e a falta de iniciativa se mostraram fatais no campo de batalha. Essa derrota tática, apesar da vitória territorial, forçou reformas militares cruciais que se mostrariam vitais apenas 2 anos depois, quando a Alemanha nazista invadiria a União Soviética. A Morte Branca e seus compatriotas haviam involuntariamente ensinado ao Exército Vermelho como lutar em seu próprio território congelado. Para a Finlândia, a guerra foi um testemunho inabalável de sua resiliência humana. Uma nação pequena, isolada, enfrentou um colosso e, embora tenha perdido território, manteve sua independência e seu espírito. A Sisu, aquela força interior de determinação e coragem, se tornou uma palavra-chave para definir o caráter finlandês. O impacto psicológico e simbólico da Winter War foi profundo, moldando a identidade nacional por décadas. Ela lembrou ao mundo que o tamanho de um exército não é o único medidor de força, e que a vontade de um povo de defender sua liberdade pode ser a arma mais potente de todas. A neve derretia, mas as lições da guerra, gravadas a sangue e gelo, permaneceriam para sempre. A neve derretia, mas as lições da guerra, gravadas a sangue e gelo, permaneceriam para sempre. A Guerra de Inverno, um conflito brutal e desigual, ecoa ainda hoje como um testemunho da ferocidade da ambição humana
e da inabalável coragem em face da aniquilação. As florestas da Carélia, outrora palco de um inferno branco, agora sussurram as histórias de sacrifício, de gritos abafados pela neve e de tiros que rasgaram o silêncio gelado. Cada árvore congelada, cada lago coberto de gelo, é um memorial silencioso para os milhares que pereceram, tanto invasores quanto defensores, todos vítimas de uma máquina de guerra implacável. O legado de Simo Häyhä, a Morte Branca, transcende a figura de um atirador lendário. Ele se tornou o símbolo da resistência finlandesa, a personificação do Sisu, que permitiu a uma nação pequena desafiar um império. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vontade individual e a coesão de um povo podem se erguer como uma barreira intransponível contra a opressão. As cicatrizes na terra e na alma do povo finlandês são um lembrete eterno do preço da liberdade e da dignidade, um grito contra a guerra, contra a arrogância e contra o esquecimento. A história da Guerra de Inverno é, portanto, mais do que um capítulo na história militar. É uma meditação poética sobre a brutalidade da guerra, a inabalável coragem humana e a resiliência em face da adversidade esmagadora. Cada floco de neve que cai sobre as paisagens finlandesas parece ecoar os lamentos e os triunfos de um tempo em que o inverno não era apenas uma estação, mas um campo de batalha. Que jamais esqueçamos as lições que o sangue na neve nos ensinou. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. Qual batalha ou crise humana você quer ver a seguir? Deixe seu comentário e junte-se à nossa jornada pelo passado, para que as vozes dos que vieram antes de nós jamais sejam silenciadas.